Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma análise investigativa. Hoje nós vamos direto ao ponto e mergulhar em um clássico absoluto da literatura brasileira, lá da icônica coleção Vagalume, o caso da borboleta Atíria, publicado em 1975 pela Lúcia Machado de Almeida. A ideia aqui é fazer um resumo bem detalhado dessa obra, seguindo todo o roteiro do mistério e dissecando os personagens. Porque, sério, isso aqui tá longe de ser só uma historinha infanto-juvenil. É um enigma incrivelmente bem amarrado que mistura dados reais de entomologia com umas alegorias sociais super profundas. Bom, vamos lá, porque tudo começa com o acontecimento de deixar qualquer um arrepiado. Imaginem o idílico Vale dos Insetos, um lugar supostamente pacífico, cuja tranquilidade é completamente estilhaçada da noite para o dia. A grande pergunta que ecoa é: quem tirou a vida da deslumbrante borboleta Helena? Ela era uma espécie morfo, super famosa por aquelas asas azuis iridescentes maravilhosas. E sabe o detalhe mais chocante que dá a largada em toda a investigação? Não existe uma única gota de sangue no local ou qualquer sinal de luta. Nada. O que nos leva à nossa primeira parte: o mistério no vale e o cenário do crime. Para a gente entender como um ato tão bizarro pode acontecer bem debaixo do nariz de toda uma comunidade, precisamos olhar para a sociedade deles. Esse ecossistema, que é super inspirado na biodiversidade da nossa Mata Atlântica, tem uma divisão de classes fortíssima. Lá no alto, a gente tem a aristocracia voadora. Eles têm aquela visão aérea, majestosa, mas, convenhamos, muitas vezes superficial de tudo. Já na parte de baixo, temos os habitantes do solo, que vivem bem mais à margem, só que exatamente por estarem no nível da terra, possuem uma perspectiva extremamente minuciosa e detalhada da floresta. E lembram que eu falei da falta de evidências físicas na vítima? Pois é, o fim de Helena aponta inegavelmente para uma execução fria, calculada nos mínimos detalhes. Essa ausência de provas óbvias é o que transforma tudo isso num verdadeiro enigma estilo Sherlock Holmes. Sem pistas claras, instala-se um clima pesado de desconfiança geral pelo vale. Absolutamente todo mundo, não importa de qual classe seja, passa a ser um suspeito em potencial. Agora, vamos avançar para a parte 2 e conhecer quem vai bater de frente com tudo isso. A nossa heroína improvável. Apresento a principal detetive dessa história toda, a Tíria. Completamente diferente das grandes estrelas do vale, a Tíria é uma borboleta que nasceu com hipoplasia alar. Em bom português, ela tem uma das asinhas atrofiada e não consegue voar. Ela vive totalmente restrita ao solo. Mas, adotada pela amorosa mamãe papilha, a Tíria não se deixou abater. Como ela não podia voar, acabou desenvolvendo uma extraordinária inteligência de solo. A capacidade de observação e dedução dela foi elevada a um nível quase microscópico. É impressionante. Então, o grande ponto de virada aqui é entender como o livro desconstrói aquela ideia batida de normalidade corporal. Nessa sociedade insectoide que mede o valor de alguém pelo tamanho e cor das asas, a autora escancara o debate sobre o capacitismo. A Tíria é tratada o tempo todo pela elite como alguém que não se encaixa. Só que a trama vai provando, página por página, que o intelecto brilhante dela vale infinitamente mais do que qualquer padrão estético fútil que a galera voadora exige. E falando nessa elite, vamos dar uma olhada na parte 3, que trata justamente desse conflito de classes. O negócio pega fogo mesmo quando romance e política começam a se misturar. A gente tem o príncipe Grilo, o herdeiro legítimo do trono, e a expectativa óbvia era que ele seguisse as regrinhas da corte. Mas o que ele faz? Ele chuta o balde. Ele rejeita casar por conveniência visual com a princesa Esperança e acaba se apaixonando perdidamente por quem? Pela mente analítica da Tíria. Isso insere um conflito de classes gigantesco na história, colocando o verdadeiro valor do caráter contra as alianças vazias e interesseiras da aristocracia. E olha que sacada sensacional! A Lúcia Machado de Almeida usa biologia de verdade para criar metáforas no livro. A princesa Esperança, por exemplo, é daquela família de insetos que faz mimetismo foliar, ou seja, se disfarça de folha. Biologicamente, isso esconde ela dos predadores, mas na literatura, isso simboliza a conformidade social. Ela e toda a elite voadora vivem camufladas nos próprios privilégios hereditários, ligando apenas para as aparências e ignorando o mérito real das pessoas. Com as tensões lá no alto, vamos entrar na parte 4, detalhar de vez quem são os detetives, os vilões e os aliados. Analisando os heróis da nossa história, já conhecemos a Atíria, o íntegro príncipe Grilo e a mentora Mamãe Papilha. Mas, gente, prestem bem atenção no detetive-chefe oficial que foi nomeado.
Lorde Coriango. Ele é um pássaro, um predador natural daqueles insetos. A ironia aqui é fantástica. A segurança de um vale de insetos é entregue a uma ave. E isso representa um contrato social ético muito legal, onde os instintos de caça são deixados de lado em prol da razão e de uma justiça totalmente imparcial. Agora, vamos olhar o outro lado da moeda. A Helena foi a vítima, e a princesa Esperança atua mais como uma rival da corte. Mas os vilões de verdade, esses são de dar medo. O Gorgulho, que é um besouro, é a mente criminosa por trás de tudo. Ele é a pura inveja e corrupção política. E fazendo o trabalho sujo para ele, temos a aranha caranguejeira. Ela é literalmente o terror físico absoluto, agindo sorrateiramente nas sombras para executar a violência bruta que o besouro planeja. E aí entra a grande questão. Por que o Super Lorde Coriango precisa tanto da Atíria? A resposta é pura biologia. Como ele é uma ave, ele não consegue descer e ficar vasculhando cada milímetro de folha morta ou fenda no chão da floresta. Eles formam uma parceria incrivelmente vital. A inteligência de solo da Atíria consegue rastrear pistas minúsculas que seriam invisíveis para qualquer um que esteja lá em cima, só com aquela visão panorâmica. E cada pecinha desse quebra-cabeça nos leva direto para a parte 5, o desfecho na gruta. É aqui que a grande reviravolta acontece. A morte da Helena não teve absolutamente nada a ver com a cadeia alimentar. O real motivo? Conspiração política. O besouro Gorgulho, corroído por ganância, arquitetou tudo isso para criar caos, desestabilizar o príncipe Grilo e roubar o trono na base do medo. E a aranha caranguejeira era simplesmente o braço armado letal que ele usava para eliminar os alvos sem deixar rastros evidentes. O desfecho da investigação é de tirar o fôlego. O olhar aguçado da Atíria encontra resíduos microscópicos de toxina e fios de seda muito específicos no solo. E adivinha? Isso leva ela direto para o covil do inimigo, a isolada Gruta do Terror. Rastejando com toda a agilidade, ela se infiltra e consegue a prova definitiva. Na hora do confronto final, rola um plano tático genial. Um batalhão militar de formigas saúvas invade a caverna, recebendo o suporte de iluminação das comunidades de vagalumes. A força bruta da aranha é finalmente contida e os culpados são rendidos. E para fechar com chave de ouro, parte 6, o legado de Atíria e as lições incríveis dessa obra. Isso tudo ilustra perfeitamente porque esse livro é uma ferramenta pedagógica tão genial. Ele não abre mão do rigor da biologia para contar uma boa ficção. Pelo contrário, a ciência é o grande motor da trama. A história ensina nichos ecológicos na prática, detalhando a função de cada bicho ali. Explora relações entre as espécies, mostrando predação batendo de frente com a cor dos civis. E o mais importante, fala muito sobre adaptação evolutiva, mostrando como uma desvantagem física pode forçar o desenvolvimento de estratégias intelectuais novinhas em folha para sobreviver. O grande triunfo da Atíria carrega um peso social maravilhoso. Quando a paz volta ao vale, a borboleta que antes era jogada para escanteio vira parte da alta corte. Mas o detalhe mais lindo é que ela não foi aceita porque consertaram as asas dela, mas sim porque todo mundo finalmente reconheceu a grandiosidade da cabeça dela. Como a própria obra sugere, ela é a borboleta que não pôde voar com as asas, mas alcançou as maiores alturas possíveis através da pura inteligência. Toda essa exploração literária fantástica nos deixa com uma reflexão poderosa que sai da ficção e cai direto no nosso colo. Vendo a batalha da Atíria contra o capacitismo no Vale dos Insetos, fica a pergunta: como a nossa própria sociedade hoje enxerga, avalia e acomoda aqueles que estruturalmente experimentam o mundo de um jeito diferente? É um pensamento super provocativo para levarmos conosco, lembrando sempre que a verdadeira genialidade costuma estar escondida na perspectiva mais inesperada. Um muito obrigado a todos que acompanharam essa análise de hoje e até a próxima!